Eu vou dar o exemplo do cashback agora envolvendo a questão da tributação da carne, né? A carne, gente, ela a princípio não estaria contemplada pela isenção de produto da cesta básica. E essa proposta eu achava uma proposta mais interessante. No final das contas, o debate fez com que a carne também entrasse como produto não tributado da cesta básica. Vejam, isso foi lobby do agronegócio tentando tirar a carne daqueles produtos que seriam tributados. Nesse tipo de mercadoria, quando você isenta tributos, você aumenta a margem de lucro do produtor. Essa redução de tributos nesses mercados, tendencialmente, não se converte em redução de preço ou não se converte numa redução de preço significativa. Então isso, gente, indica que possivelmente nós teremos um aumento da margem de lucro e um pequeno ganho em termos de preço. Circulou bastante nessa semana o assunto da reforma tributária, que eu tenho acompanhado com alguma atenção. Então a Câmara aprovou a regulamentação, e isso deve seguir para o Senado, e eu sigo achando que é um avanço, gente. Eu quis comentar sobre isso hoje, porque há muita conversa mole, né? A direita falando mal, setores da esquerda radical falando mal, setores governistas, obviamente, apoiando, mas eu tenho visto assim. Claro, nós estamos falando de um projeto de reforma que tem muitas limitações, que é um projeto que não faz um enfrentamento político, mas que representa alguns avanços, tá? Alguns avanços. Então, se a alíquota do nosso IVA, né, que vai reunir os dois impostos que estão sendo criados, né, e substitui, né, num prazo de estabelecimento toda a nossa tributação, né, eu acho que é avanço. Por quê? Elimina a guerra fiscal entre os estados, ou tende a eliminar, né, depende de como é que isso vai ficar pronto lá no final. A gente tem que entender que isso ainda está sendo mexido, tá? O texto que foi para a Câmara foi o texto que foi aprovado foi então isso vai para o Senado, então ainda deve ser alterado ao longo desse percurso. Mas, em geral, não é uma proposta de enfrentamento, mas uma proposta que avança em alguns pontos. Eu acho que a ideia da criação do IVA é boa. Ah, Humberto, mas isso está muito deturpado porque o processo está sendo muito misturado, influência política, tem muito jabuti. Tudo isso tem. E isso faz parte de um trâmite onde a opção foi pelo não enfrentamento e a opção foi, portanto, pela negociação. E a gente sabe que com a luta de classes, a gente jamais vai ter uma negociação onde a classe trabalhadora tem chance de ter pé de igualdade. Então é óbvio que a classe dominante vai impor a sua vontade. Mas diante de todas essas limitações, eu tenho visto com bons olhos, sem emoção, sem achar que vai ser algo revolucionário, mas eu acho que sim representa um avanço. O IVA representa um avanço, com a tendência de redução da guerra tributária entre os estados, tende a desconcentrar os investimentos, tem a situação das isenções da cesta básica, tá? Tem as situações da isenção parcial, isso insere alguma progressividade, porque vejam, a reforma está sendo aprovada de maneira fatiada, né? Então, em pedaços. O primeiro pedaço foi muito fácil, havia um consenso no sentido de tentar simplificar a tributação brasileira, isso tanto esquerda quanto direita entendiam ser necessário, então por isso foi consensual e foi mais fácil. Entretanto, para nós, o que é mais importante, além de simplificar a tributação, que eu acho que é algo positivo, para nós é importante inserir progressividade na nossa tributação. Eu sempre insisti que o Brasil não tinha uma carga tributária muito alta, e sim uma carga tributária muito ruim, que tributava muitos pobres e que fazia do Brasil um paraíso fiscal para os ricos. Essa parte de introduzir maior progressividade na reforma tributária ela é bastante mais difícil, porque aí entra a luta de classes, aí entram os interesses da classe dominante que não quer ser mais tributada. Então, é a parte do na volta a gente compra, é a parte que eu sempre tive um pouco mais de
receio. Receio. Só que o desenrolar deste debate mostra que, por exemplo, o capital não tem interesse em aumentar a alíquota principal do nosso IVA, que vai ser a espinha dorsal da nova carga tributária. Então há uma disputa muito grande em o que vai ser tributado com alíquota padrão e o que vai ter alíquota especial. Tanto para ser tributado a mais, né, o imposto do pecado, que o pessoal está chamando, quanto as isenções de cesta básica ou daqueles produtos de maior necessidade que também vão ter uma tributação a menor. E aí é o grande ponto, tá? Porque existe um outro ponto que eu acho muito interessante da reforma, que eu também já comentei aqui, que é a questão do cashback. Eu vou dar o exemplo do cashback agora envolvendo a questão da tributação da carne, né? A carne, gente, ela a princípio não estaria contemplada pela isenção de produto da cesta básica. E essa proposta eu achava uma proposta mais interessante. No final das contas, o debate fez com que a carne também entrasse como produto não tributado da cesta básica. Vejam, isso foi lobby do agronegócio tentando tirar a carne daqueles produtos que seriam tributados. Ah, mas Humberto, o pobre não come carne, não tem direito de comer carne, não seria interessante, então, não tributar? Gente, a gente tem vários estudos que mostram que nesse tipo de mercadoria, quando você isenta tributos, você aumenta a margem de lucro do produtor. Essa redução de tributos nesses mercados, tendencialmente, não se converte em redução de preço ou não se converte numa redução de preço significativa. Então isso, gente, indica que possivelmente nós teremos um aumento da margem de lucro e um pequeno ganho em termos de preço. Então eu defendia que a carne continuasse tributada, porém entrasse na fatia do cashback. O cashback é um sistema que está previsto na nossa reforma tributária e possibilitará aos mais pobres, aqueles inscritos no CadÚnico do governo, a ter de volta parte do valor que eles pagaram em tributos. Eu achei uma boa proposta, por quê? Porque assim você não faz aquilo que é a ânsia do mercado, que é tirar a tributação e abrir espaço para aumento da margem de lucro, e você devolve efetivamente parte deste valor para quem mais precisa. Eu acho que é uma proposta que insere progressividade na tributação, que é o que a gente defende, que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. E mais que isso, eu chamei a atenção quando eu falei sobre essa questão do cashback, que a forma como eles estão pensando em estruturar isso também é positiva. Por quê? Porque as pessoas, para poder requisitar o valor de volta, e isso está sendo ainda discutido como é que vai ser devolvido esse valor, se uma forma de crédito, abatimento em conta de luz, enfim. Mas de qualquer maneira é bem-vindo. Para que as pessoas que estão lá no CadÚnico possam requisitar retorno dos seus tributos, elas vão ter que apresentar os registros das suas compras, as notas fiscais, o que deve gerar uma tendência de maior formalização dessas transações, o que também deve causar um impacto positivo na tributação, justamente daqueles que mais podem pagar, que é o setor produtivo e não o operariado. Então é uma boa coisa. A questão é que esse cashback vem sendo esvaziado. Isso não é bom. Tá? Da mesma maneira que eu acho que não foi bom o que se resultou do debate a respeito da carne na cesta básica ou não. Tá? Tanto é que o lobby veio do setor produtor, do latifúndio. Ah, Humberto, então quer dizer que a reforma está muito ruim? Não, gente, acho que não. Eu acho que entre mortos e feridos, por enquanto, salvaram-se todos. Tô brincando, evidentemente. Não, tem alguns jabutis, tem algumas coisas esquisitas, né? Armas,
carros elétricos, enfim, tem muita coisa enviesada e que pode prejudicar a alíquota principal. Mas, no geral, eu acho que sim, está produzindo uma simplificação dos impostos, dificulta a guerra fiscal, tem um pouco de progressividade sendo inserida e garante, pelo menos, a cesta básica aí, sem tributação. Tá? Então, eu acho que, em geral, me parece positiva até então a reforma tributária. Eu acho que era algo necessário, muito difícil de fazer, mas que, por enquanto, ainda me parece positiva. Porque, vejam, circulou nessa semana essa informação aí, porque tem muita guerra de informação a respeito do que de fato está na reforma tributária. Circulou essa informação aí. E isso seria muito ruim. Mas vejam, gente, esse título ele induz ao erro. Não é que vai haver um imposto de 25% sobre os imóveis. Isso aí quebraria um mercado que é um mercado que tem um grande encadeamento. Uma queda no mercado imobiliário, pela própria estrutura interligada do capital, poderia provocar uma crise mais grave na nossa economia, não seria interessante. Mas quando a gente vai ler as letras miúdas do que diz respeito às alterações da tributação do mercado imobiliário, não é bem assim. Essa tributação, ela vai incidir apenas na diferença entre o valor investido e o valor da venda do imóvel por parte de incorporadoras, ou seja, de profissionais do mercado imobiliário. Você, pessoa física, não estará sujeita a essa tributação quando vender o único imóvel aí da sua família. Aliás, como é hoje, tá? E outra coisa, também está no texto da reforma, que foi encaminhado, uma faixa de corte de R$100 mil para que a tributação comece a ser aplicada. Para quê? Para também tentar tirar dessa tributação a maior os imóveis mais baratos, sobretudo aqueles do Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu concluo, tá, gente, dessa questão, por enquanto, da reforma? Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar por baixo da ponte, o debate ainda vai se desenrolar e nós precisamos fazer pressão política para puxar a brasa para o nosso lado. É uma maravilha? É algo revolucionário? É a melhor tributação que a gente poderia construir? Longe disso, longe disso. Porém, não é ruim como os opositores do governo mais ferrenhos têm divulgado. Eu acho que aqui a gente tem procurado ter a seguinte postura, que isso é possível devido à independência aqui do canal. A gente elogia o que tem que elogiar, critica o que tem que criticar e, acima de tudo, procura fazer um bom debate para colaborar, né, na conscientização da classe trabalhadora, ajudando a classe trabalhadora a se organizar. Então eu vejo essa reforma, por enquanto, como algo positivo, mas também pequenos avanços. Nada de mais, nada de revolucionário, porém, pequenos avanços.